Despertar Espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida. Está começando na TV Diário mais uma edição do programa Despertar Espírita. Agradecendo sempre a companhia do Jorge Brandão, da Márcia de Fô, do Diógenes Chaves. Hoje, mais uma vez, com uma convidada que já esteve aqui conosco e até pela repercussão, da sua participação no programa anterior. Foi de novo convidada e, para nossa alegria, aceitou estar aqui conosco, professora Norma Cássio Scherer, que é uma referência no estudo e na divulgação da doutrina espírita e vem exatamente ao encontro do objetivo desse programa, que é levar informação, partilhar informação, despertar, motivar pessoas que já estudam a doutrina espírita, pessoas que são simpáticas, pessoas que têm curiosidades. E o tema de hoje é mediunidade, que é um tema dos mais amplos. Então vou trazer a saudação dos participantes tradicionais, mas já começar a encaminhar perguntas aqui para a professora Norminha a respeito do tema de hoje. Jorge Brandão. Bom, agradecemos a todos aqueles que nos prestigiam, a equipe do Diário, ao nosso amigo Vicente, que usa de toda a sua experiência de décadas na comunicação e agora aqui a serviço do Espiritismo também, ancorando o nosso programa, nos dando apoio. E agradecer muito a presença da dona Norminha, que ela está vindo aqui pela segunda vez no programa e com certeza virá ainda outras vezes, porque o programa de hoje sobre mediunidade é um programa que traz muitas dúvidas, que há sempre questionamentos, Então nós queremos aproveitar hoje a presença da dona Norma para nos esclarecer e esclarecer a todos aqueles que estão ouvindo. Márcia de Fô. A gente só tem a agradecer realmente essa oportunidade de aprender, Eu até no início disse, hoje pouco a gente vai falar, vamos deixar o momento para a gente degustar desse conhecimento da dona Norma, que para nós é uma referência certamente aí quando o assunto é mediunidade, Diógenes. Eu compartilho a fala da Márcia, também eu vou ficar aqui com um aluno diante desse assunto, porque falar sobre mediunidade ele é extremamente importante. Porque se a gente avaliar ao longo da história como a mediunidade foi interpretada, muitos males poderiam ter sido evitados, Muitas interpretações equivocadas, pessoas que foram condenadas, excluídas, porque as pessoas não tinham conhecimento sobre esse fenômeno, Tratadas como loucas. Muitas pessoas foram internadas em hospícios e hoje não vamos muito longe, Pessoas que são medicadas muitas vezes, recebem diagnóstico de determinadas psicopatologias e que na verdade foi apenas um fenômeno mediúnico mal desenvolvido ou mal compreendido, não só pela pessoa, mas por quem rodeava. Então, falar sobre mediunidade é de extrema importância, essa educação sobre a mediunidade, É um assunto de saúde pública. Perfeito. É verdade. E um tema, e não vou trazer, por acaso, o termo é um tema com muitos desdobramentos. Com muitos desdobramentos. Professora Norma, que alegria revê-la. Que bom tê-la de novo aqui, nesse nosso momento. O prazer é meu, eu agradeço o convite, sinceramente, comovida, e envio a todos que nos estão assistindo, ouvindo, um abraço muito fraterno, um desejo muito sincero de que Deus nos ampare a todos e que nós possamos aproveitar as oportunidades que temos para progredir, para evoluir, para nos tornar pessoas melhores. Muito bem, como o programa é gravado, nós não teremos a oportunidade hoje da interatividade, mas os que estão nos acompanhando através da TV Diário, das várias plataformas, poderão encaminhar depois as suas perguntas, nas dúvidas que eventualmente possam ficar, para que em outras vezes a gente possa trazer de novo a professora Norma. Com certeza já está acertado, dona Norma, que a senhora vai voltar. Olha, coisa boa. Então,
Professora Nora, o que é mediunidade? Mediunidade é uma faculdade que todos temos, em princípio, e que nos ajuda a relacionar os dois mundos dos quais fazemos parte, o espiritual e o material. A mediunidade é, mais ou menos, em poucas palavras, a possibilidade de estabelecer contato entre o mundo dos vivos e o mundo dos chamados desencarnados. É a possibilidade de entrar em contato com aqueles que já não estão no corpo físico, para deles receber orientação, ajuda, socorro, para deles receber encaminhamentos espirituais. É muito importante que a gente saiba que a mediunidade é apenas uma faculdade inerente a todo aquele que está no plano material. Muito bem, perguntas abertas. Dona Norma, me diga uma coisa, o médium é um ser iluminado? Que bom que fosse, que bom que fosse, meu Deus. Não, o médium não é um ser iluminado, é um ser comprometido. Como ele tem compromissos a cumprir, ele tem muito que andar ainda, ele tem uma prova especial que é a mediunidade. A mediunidade é muito mais uma prova do que um benefício. Ela é sempre uma oportunidade de crescimento, de nos melhorarmos, de, através desse contato com o mundo espiritual, crescer, nos tornarmos mais dignos de sermos chamados de cristãos. Márcia, Diógenes, Márcia. Tem uma passagem do profeta Joel, e depois Kardec traz novamente lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 18, lá nas preces, ele traz aquela passagem do profeta Joel e esmiuça ela um pouquinho, quando é dito que, aquela frase que inclusive virou música: vossos jovens terão sonhos, vossos filhos profetizarão, vossos velhos, enfim, eu vou ler a passagem aqui para não me perder na fala exata. E eis que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Parece que Jesus ali dizendo que o psiquismo espiritual estaria, de certa maneira, conectado com o homem, né? E nesse sentido, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos terão sonhos, vossos jovens terão visão. Se entende aqui e se pôde interpretar nessa abordagem, depois Kardec esmiuça isso um pouco, sobre essa mediunidade que estaria disponível. Podemos entender aqui, dona Norma, que a mediunidade ela vai ser acessada por todos, chegará o momento em que ela estará para todos de maneira mais aberta, assim como já foi previsto nas Escrituras, lá no Velho Testamento, depois no Novo Testamento também, entendendo essa passagem? Não digo que ela estará para todos, porque ela já está, mas que todos terão condição de chegar a ela, que todos estarão melhorados, trabalhados em si mesmos, que todos estarão em condições mais elevadas de espiritualidade, e neste caso todos terão acesso a essa faculdade. Então, não é que a faculdade venha até nós é que teremos ido até ela por termos evoluído, por termos nos transformado, por termos nos melhorado. Então, acredito, e todos os profetas são o quê? Médiuns. A profecia é apenas uma forma de mediunidade. Então, acredito que daqui a alguns tempos, nós, evoluindo, chegaremos ao ponto em que teremos todos a nossa mediunidade ao nosso alcance, para dela fazer o uso que possa servir a todos. Perfeito. Diógenes. A gente sabe que tem pessoas que, quando começam a ter algumas manifestações mediúnicas, elas já querem rapidamente dar passividade, ela vai para a casa espírita, ela já quer ir para a mesa mediúnica, né, naquele imediatismo, naquela ansiedade, né? Exatamente. Então, qual seria a importância de estudar a mediunidade, né? E por que essas pessoas tem algum mal em essas pessoas quererem imediatamente já querer, ou precisa mesmo realmente de um estudo, de um preparo? Isso é apenas uma característica
do estado evolutivo em que nós nos encontramos. Nós somos atrasados, muito atrasados. Então, essa ansiedade, essa aflição para que as coisas aconteçam logo, é comum em todos nós, como um defeito que nós trazemos ainda junto conosco e que temos que resolver. Então, o que acontece é que quando a pessoa começa a ter a possibilidade de entrar em contato com o mundo espiritual, ela se engrandece, ela se sente especial, diferente, e acha que pode resolver todos os problemas. Então, essa aflição, essa angústia por ser útil, por desenvolver a mediunidade, muitas vezes faz com que a pessoa perca até a faculdade. Muitas vezes a pessoa, pela ansiedade, pela aflição, pelo desejo de ser melhor entre os melhores, de ser o grande profeta, de ser a grande médium, isso pode muitas vezes prejudicar a pessoa que está começando na faculdade. Então é importante que a gente aprenda que nós precisamos, com a mediunidade, mais do que nunca, de paciência. Nós precisamos ser pacientes, nós precisamos entender que não merecemos tudo, que ainda estamos muito apagados em matéria de evolução, que temos muito a caminhar ainda. Essa modéstia, essa humildade ajuda bastante o desenvolvimento da mediunidade. João, como nós estamos num programa plural assistido por estudantes, estudiosos, né? Pessoas que detêm o conhecimento com maior profundidade da doutrina espírita, mas também por muitas pessoas que acabam nos assistindo até por curiosidade ou por querer mais informações. O Diógenes usou um termo que eu queria que a senhora esclarecesse aqui, né? Para os nossos telespectadores de uma forma geral. O Diógenes falou em dar passividade. O que é dar passividade? Dar passividade é aceitar aquilo que recebe. Dar passividade é entregar-se à possibilidade de servir de instrumento para que os dois planos, material e espiritual, se comuniquem entre si. Tá certo. Isso é dar passividade. É o termo que nós usamos para aquilo que as pessoas chamam de receber espírito. É o termo que nós usamos. Sim. Eu queria dar um exemplo, por exemplo, daquela pessoa que descobre que tem mediunidade, chega na casa espírita e já quer ir para uma mesa mediúnica. Eu comparo, dona Norma, sem exagero, muito comum. É como colocar uma criança num laboratório de química para fazer experiência. É verdade. Exatamente. Vai dar alguma explosão ali. Essa ansiedade é muito comum, né? Mas ela decorre do fato de nós não termos conhecimento. Pois é, a importância do conhecimento. Primeiro tem que estudar, é preciso estudar, aprender, descobrir as coisas para depois pôr em prática. Até para não ser manipulado pelo próprio fenômeno, né? De ter um controle sobre ele. É verdade. Ok. Toda pessoa que sente num grau qualquer a influência dos espíritos é de fato médium, como diz Kardec na questão 159 do Livro dos Médiuns? É uma questão de entendimento. Na verdade, todos nós podemos ter essa faculdade. Em princípio é isso. Não é impossível a qualquer pessoa encarnada desenvolver a mediunidade. Mas é preciso que se preencham certos requisitos. Esses requisitos é que nós não temos muitas vezes. A paciência, a boa vontade, o desejo de estudar, a seriedade com que se encara a questão. Então, é por isso que muitas vezes a mediunidade vira loucura, como dizem por aí. Por quê? Porque as pessoas se atiram a ela esperando dela milagres, coisas incríveis, coisas extraordinárias que nunca tenham acontecido antes, que promovam o médium. Esse é o grande problema. E aquele que recebe a faculdade de se comunicar com os espíritos tem que, antes de tudo, aprender que é um só, tem que ser humilde,
que tudo aquilo que ele recebe como dom, como graça, como bem, para repartir com os outros. Então, essa maneira orgulhosa de encarar a mediunidade se desfaz na medida em que a gente começa a estudar. Na medida em que a gente vai aprendendo que a faculdade não é um presente de Deus. A faculdade é um meio para nós evoluirmos, é um meio para nós nos adiantarmos. A faculdade é o caminho a ser percorrido. Apenas isso. A mediunidade, professora Nora, pode prejudicar o médium? Eu não digo que a mediunidade possa prejudicar, mas se a maneira como ela é encarada pode prejudicar a pessoa, pode. Então, não é a mediunidade em si que vai causar problemas para uma pessoa, mas a maneira como ela trata essa faculdade que ela recebeu. Ela pode realmente criar problemas muito sérios para si e para os outros. Pode criar problemas. Mas não é a mediunidade que traz o mal. É a maneira errada de encará-la que causa o mal. Então, é isso que é importante lembrar. Por isso que é importante o estudo, a humildade, a paciência. Dona Norma, a gente pode acreditar naquelas mensagens assim miraculosas dadas por um médium? Assinada Allan Kardec. Aquelas maravilhosas, é verdade. Algumas que aquelas são... que anunciam mudança, o fim do mundo, né? E coisas que vão acontecer agora, né? Já ontem, né? Podemos ou não podemos acreditar? Não, à medida que a gente vai estudando, a gente vai aprendendo a separar o joio do trigo, né? Então, à medida que a gente vai aprendendo, a gente vai vendo que não existem essas coisas extraordinariamente importantes, superiores a todas as outras. Isso aí é a vaidade pessoal do médium que se reflete naquilo que ele recebe. Mas, na verdade, o que nós temos que saber é que não existem esses milagres estrondosos de que a mídia às vezes fala. Nós temos que aprender a ser humildes e a nos corrigir nos defeitos que trazemos conosco. Sim. Kardec nos fala sobre a universalidade das comunicações, né? Que a comunicação, quando ela é uma comunicação que vem de vários médicos, até de vários países... De vários países, diferentes nações, Ela pode ser considerada importante, né? Mas quando é de um único médico, como nós chamamos, assinadas por espíritos muito conhecidos, né? Há de se analisar, né? Exatamente. Uma vez que a gente assume esse compromisso com a mediunidade, né? Porque, como a gente estava falando, todos somos médiums, né? Uns mais ostensivos, outros menos, enfim. Mas quando essa pessoa assume esse compromisso com a mediunidade, até mesmo indo regularmente na casa espírita, participando de mesa mediúnica, fazendo todo um trabalho que é muito importante com a mediunidade, se um dia ela escolhe recuar e não querer mais, ela tem essa opção, uma vez médium, sempre médium nesse sentido. E isso acontece muito. Quando a pessoa começa a mediunidade, se entusiasma, se encanta, e se sentindo bem, ela se sente recompensada. Então, ela está feliz da vida. De repente, por uma causa qualquer, para a qual ela não estava preparada, ou não se preparou devidamente, de repente, por uma causa qualquer, ela resolve abandonar o compromisso que tinha assumido. E aí ela vai ter que arcar com as consequências. Esse é o problema. Ela vai arcar com as consequências daquilo que ela tinha aceitado fazer, mas depois desistiu. Então, nesse caso, aí a mediunidade pode causar problemas, pode trazer problemas. Não ela, mas a atitude de quem... A atitude dela diante da mediunidade. Isso pode acontecer. Já vi muitos casos de pessoas que, de repente, perderam a sanidade. Já vi muita coisa assim. Mas essa sanidade é o quê? É o compromisso assumido que não está sendo cumprido.
Por isso da importância do estudo. Por isso a importância do estudo. Até tem algumas casas que entender, exigem, para aprender, né? que não é especial, que tem uma oportunidade a mais. Uhum. Perfeito. Uma oportunidade para trabalhar, né? Para Para trabalhar, para ser corrigido. Se corrigir. E a gente percebe, a senhora trouxe um aspecto bastante interessante, esse da soberba, da vaidade, que o médium às vezes acaba desenvolvendo, colocando em voga ali no trabalho, né, na tarefa, mas temos o outro lado também, né, dona Norma? Muitas pessoas percebendo sintomas de mediunidade e já está com uma caminhada um pouco torta na vida, as dificuldades se apresentando ali, atribuindo toda essa dificuldade à mediunidade. A mediunidade. Então, eu vou buscar trabalhar para resolver meus problemas. E busca a mediunidade para resolver os seus problemas pessoais. Exatamente. Sem a compreensão da tarefa. Exatamente. E aí, o entrave, a gente percebe que começa a acontecer. Como a gente trabalha em grupos de estudos, grupos mediúnicos também, a gente percebe muitos chegando afoitos, assim, com aquela ânsia de resolver suas angústias, seus problemas. E, às vezes, até uma dificuldade da gente que não tem sensibilidade nenhuma. Às vezes, é um pouco mais catedrático ali na abordagem, um pouco menos sensível, mas buscando orientar também para o estudo e que a pessoa consiga se situar naquele processo, chamando a atenção aqui a colar para a necessidade realmente de estudar, de compreender aquele fenômeno, de se colocar numa postura adequada, né, com relação a encarar a mediunidade como uma oportunidade de amor do Pai para que a gente possa crescer e essa paciência que a senhora traz necessária para esperar o tempo do fruto germinar, que tudo é um processo lento e precisa ter uma compreensão e realmente o povo não quer esperar esse tempo acontecer, né? A gente quer a solução imediata e como é difícil lidar com isso, mas né? É muito difícil, é muito difícil. E a dona Norma falou uma palavra no início muito importante, humildade, né? Tem. Para fazer o trabalho com humildade. O grande problema é as pessoas não se dão conta de que a gente não vive, a gente convive. Tudo que acontece para um atinge a vários outros. Ninguém sofre sozinho, ninguém morre sozinho, ninguém nasce sozinho. Nós sempre precisamos uns dos outros. E é esse conviver é que a gente tem que lapidar. Esse conviver é que tem que melhorar. Mas nós pensamos primeiro em nós. O outro fica para mais tarde, quando eu tiver tempo de folga. Então, é exatamente aí que está o grande problema. Na mediunidade, se a pessoa se voltar só para si, é claro que vai fracassar, não vai dar certo. Nós temos que nos dar conta de que nós convivemos. Enxerga o outro, olha o outro, vê o problema do outro, e aí te pergunta o que eu posso fazer para ajudar. E como eu posso fazer alguma coisa para que essa criatura melhore. Mas só ajudando o outro a melhorar é que eu vou melhorar. Eu só cresço na medida em que me dou o outro. E isso, em mediunidade, é importantíssimo. Bem, nós já estamos chegando no final, né, do nosso primeiro momento, né, da nossa primeira etapa. Eu quero deixar uma pergunta aqui para a nossa retomada. Esta capacidade de perceber, né, de estabelecer, de sentir o contato, a manifestação do mundo espiritual, ela se dá apenas nas mesas mediúnicas, nos momentos de estudos, ou quem tem uma mediunidade, digamos assim, mais avançada, mais evoluída, pode perceber a presença de espíritos em qualquer lugar. Vamos ao intervalo, voltamos em seguida com o nosso Despertar Espírita aqui na TV Diário. Despertar Espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida. Na vida, enfrentamos batalhas diárias, lutando por cada sorriso, por cada amanhã. Nós, da Casa Maria, estamos aqui para apoiá-los a cada passo na jornada pela vida. Ajude a Casa Maria. Sua doação leva muito mais que amparo. Leva fé e esperança para quem mais precisa. Ligue 3311 7077 ou acesse
casamariaong.com.br e saiba mais. Pra você que quer viver em paz, família sorrindo, amigos contigo, isso é Causo Mais. Na Causo Mais, nós sabemos que a consulta com o médico especialista não pode esperar, que o plantão 24 horas adulto e pediátrico é fundamental, que os descontos em exames, atendimento odontológico, além de todos os benefícios que nosso cartão oferece, garantem saúde e tranquilidade pra você e sua família em todos os momentos. É Causo Mais. Está procurando um local para a realização do seu evento? No centro da cidade, o Avenida Tênis Clube conta com a estrutura perfeita para atender às suas necessidades. Formaturas, casamentos, festas de aniversário, palestras, convenções e muito mais. Contamos com diversos salões para todos os tipos de eventos. Confira em nosso site www.atc.esp.br ou ligue na Secretaria do Clube 30 3381 11. Faça agora sua reserva e garanta o sucesso do seu evento. Por todos nós, uma campanha solidária. Vamos dar voz a iniciativas que estão ajudando a reconstruir nossa cidade e região e que dão esperança aos nossos corações. Escaneie o QR Code, conheça mais ações e ajude o coração do RS. Por todos nós, uma iniciativa do Grupo Diário. Despertar Espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida. Estamos de volta com o Despertar Espírita na TV Diário. Hoje estamos recebendo, para nossa alegria e tenho certeza também para a alegria dos nossos telespectadores, a visita sempre muito importante, sempre muito esclarecedora pelo seu conhecimento da professora Norma Cássia Scherer. E o assunto de hoje é mediunidade. Professora Norma, mediunidade, ela pode ser sentida, né, o médium pode ter, né, esta visão do mundo espiritual só nas mesas mediúnicas, só no momento de estudo, de concentração? Como é que se dá esse contato? Em geral é o contrário. Em geral a pessoa começa a perceber a sua faculdade e aí então, no desespero, ela vai procurar a casa espírita. Mas pode acontecer também de a pessoa ser encaminhada desde muito cedo, isso é menos comum, mas pode acontecer a pessoa ser encaminhada à casa espírita e lá desenvolver também essa faculdade. Mas a faculdade em si, ela brota em qualquer circunstância. Não depende de estarmos ou não dentro de uma casa espírita. E quando isso acontece? Como proceder? Por exemplo, um familiar dá uma passividade dentro de casa. A gente entra em comunicação com aquele espírito que está se comunicando, a gente provoca, a gente estimula ou... É preciso estudar
e ser encaminhado por alguém que tenha noção da responsabilidade mediúnica. Então, por exemplo, no caso de crianças, eu digo isso porque eu tinha 4 anos de idade quando comecei a ver espíritos. Então, no caso da criança, eu tive a felicidade de ter pais espíritas. Então, quando contei que tinha visto e o que tinham me dito, eu imediatamente recebi apoio. Eu recebi ajuda, fui encaminhada. É exatamente isso que tem que acontecer. No caso da criança, ela tem que ser encaminhada para ela entender que aquilo não é uma coisa extraordinária, mas que aquilo também não é uma coisa muito ruim. É preciso entender, ser encaminhada para uma casa espírita de preferência, porque os fluidos de um passe ajudam muito o desenvolvimento mediúnico. Então é importante que a pessoa receba orientação, e vai estudar, que não se deslumbre com o que está acontecendo, porque é muito comum causar deslumbramento, porque é uma coisa incomum, né? É uma coisa que as pessoas não são todas as que revelam a capacidade mediúnica. Eu achei importante trazer esse assunto, porque às vezes dentro de um âmbito familiar ou dentro de uma empresa, de repente, né, alguém que se acha conhecedor do processo mediúnico, às vezes nem estudou direito e às vezes por causa de uma imperícia ele pode piorar a situação. Pode piorar a situação. E é muito comum que a pessoa que está percebendo que tem capacidade mediúnica esteja localizada numa família em que todos não acreditam, não aceitam, não se interessam por mediunidade. Então a luta dessa criatura é muito maior. Sim. Muito mais intensa, ela vai ter que lutar muito mais. Se ela receber ajuda, desenvolve facilmente. Perfeito. Certa vez o Chico, numa conversa com o padre, né? Na época em que estava a mediunidade aflorando, enfim, ele buscando compreender aquilo, o padre disse para ele que para receber aquele monte de espírito, ele precisava ter couro de crocodilo. E o Chico, ele ficou doído com aquilo, né? Couro de crocodilo, e ele estava lá numa reflexão, e aí chega o Emmanuel do lado dele e diz para ele: por que tá assim, Chico? Mas olha, Emmanuel, o padre, ele disse que para mim receber essa quantidade de espírito eu preciso ter couro de crocodilo, e ele estava melindrado com aquilo, ele estava incomodado com aquilo. E o Chico e o Emmanuel disse para ele: olha, Chico, se tu não tem couro de crocodilo ainda, tu trate de ter, porque tu vai precisar para lidar com todo esse processo, e não tem que se incomodar com as coisas que os outros dizem. Crie uma blindagem consciente da tarefa que você está realizando e não se importe com o que os outros pensam a teu respeito. E eu trago essa abordagem para entrar justamente nessa questão do melindre. A questão da sensibilidade do médium com relação ao mundo exterior, e a gente percebe isso. Muito comum. Dona Nora, muito comum. Realmente o médium, ele é mais sensível, ele se melindra com mais facilidade? É. Ele toma como seu aquilo que o espírito diz. O espírito pensa, diz alguma coisa, ele considera aquilo como uma verdade absoluta dele. Ele incorpora aquilo que foi dito. E aí ele defende com unhas e dentes aquela ideia. Isso é muito comum. Isso pode ser um tipo de fascinação também? E a fascinação é o quê? Mediunidade. Então, é exatamente isso. É uma forma de a pessoa juntar o seu amor próprio, o seu orgulho pessoal, com a satisfação de fazer um trabalho mediúnico. Ela junta as duas coisas e toma tudo para ela. Pois eu até trabalho como esclarecedor na mesa mediúnica, né? Eu vejo assim que os médiuns não devem levar para a questão, eles transmitem uma mensagem, eles estão sendo instrumentos para transmitir uma mensagem, eles não precisam acreditar que aquilo é verdadeiro. Que aquilo é verdadeiro. Então, aí, eles não só acreditam que é verdadeiro, como eles estão revelando uma verdade que os outros não conhecem. Esse é o problema. Por isso a importância do trabalho, do esclarecimento, da humildade. É muito importante. Né? É humildade. E como fazer a diferença entre a mensagem, digamos assim, verdadeira ou falsa, entre a boa e a mensagem, né, boa, a mensagem negativa, a mensagem que vale a pena ser reproduzida ou não? Mensagem elevada, né? Isso. Os mesmos critérios que nós usamos para separar as coisas do mundo.
É evidente que aquilo que é bom para quem está encarnado é bom para quem está desencarnado. Que aquilo que é ruim para o desencarnado não serve para o encarnado também. Porque nós somos todos um mundo só. Nós somos uma única humanidade. Então é preciso que a gente aprenda a ser modesto no interpretar. Tem que ler, aceitar. Se é muito bonito, se é muito lindo, se é muito verdadeiro, foi outra pessoa que me passou, não sou eu. A vaidade não tem que ficar comigo. Então é esse o problema. É aceitar as coisas como muito boas, mas vindas de outrem. Eu ainda não sou capaz de produzir coisa igual. Mas nesse sentido. A linguagem e o conteúdo da mensagem também são muito importantes. A linguagem, o conteúdo, o tema, a maneira como ele é desenvolvido, desenrolado, tudo isso nos diz se a mensagem vem de um espírito elevado ou de um espírito mais atrasado. Isso a gente é fácil de ver. E a mediunidade pode ajudar a resolver algum problema que esteja suscitando dúvida, polêmica ou até um julgamento incorreto, indevido? Não só ajudar, como solucionar. Ela pode até solucionar. Há pessoas que têm uma mediunidade afluindo, não está sendo desenvolvida, não está sendo trabalhada, e a pessoa vive num ambiente difícil de levar sem discussões, sem brigas. Então, é bem possível que haja uma pessoa que esteja enlouquecendo por causa de uma mediunidade não tratada, não cuidada. Se a pessoa se encaminha, recebe orientação, recebe ajuda, ela transforma essa situação toda em bem-estar. E quanto ao fato, voltando aqui ao imediatismo, à impulsividade, nós adoramos fazer atalhos, né? A gente adora um atalho. Um atalho é mais ligeiro, chega mais rápido. E aí eu tô tendo um problema na minha família, tô tendo um conflito de relacionamento. E às vezes vem a questão da curiosidade do futuro. E aí isso não é incomum. Pessoas buscarem, por exemplo, cartomantes, pessoas que muitas vezes cobram por aquele trabalho, né? Então, assim, o que a gente poderia, que tipo de alerta ou informação a gente poderia dar para essas pessoas que praticamente são viciadas nesse tipo de busca, assim? Tem gente que é viciada nesse tipo de coisa. Mas eu sempre digo isso para quem me pergunta, eu não quero saber o que eu fui na vida passada, porque boa coisa eu não fui. Se fosse boa coisa, eu estava tão atrasada como estou hoje. Não estava aqui na Terra. Eu não tenho curiosidade nenhuma de saber o que eu fiz na encarnação passada. Né? Quero esquecer os meus... Nós estamos na nossa melhor versão hoje. Agora, tem a obra do Emmanuel que é desanimadora, né? A respeito de quem foram os médios na vida passada. Então é melhor nem saber. Eu não quero saber o que eu fui, não. Uma vez o Divaldo me perguntou, tu já sabe o que tu foste na última encarnação? Divaldo, não quero nem imaginar, porque boa coisa não fui, senão eu não estava passando o que eu estou passando agora. Então, a verdade é essa, existem pessoas que têm uma curiosidade mórbida por saber o que foram e o que vai acontecer daqui a 30 anos, a 50 anos, e como é que elas vão... A pessoa tem uma vaidade pessoal encharcada de vontade de crescer, de se melhorar, de ser superior aos outros. Esse é o problema. Isso aí causa grandes dificuldades na mediunidade. Isso aí é um problema sério, porque a mediunidade vai se desenvolver no âmbito dos espíritos inferiores. A pessoa vai começar a lidar só com uma classe de espíritos muito atrasada. E aí, então, o problema dela vai se agravar. Os nossos interesses pessoais definem a sintonia. Definem a sintonia, exatamente. Claro. O nosso pensamento. Tudo na vida é pensamento. Tem aquele ditado, né, Dona? Diz-me o que pensas e eu te direi com quem tu andas. É verdade. É verdade, mas é exatamente isso. Se a gente pensa bem, para o bem, no bem, por bem, vai bem.
O médium avançado, ele pode receber uma orientação, né, sem estar pensando em buscar essa orientação? Pode. Às vezes, na verdade, existe muito isso. O espírito que quer ajudar alguém e não encontra formas de auxiliar, porque o auxiliado não ajuda muito, né? O auxiliado não se predispõe a pensar melhor, a ser mais cristão. Então, aquele que quer auxiliar, muitas vezes, recorre a esse expedito. Faz exatamente aquilo que a pessoa imagina que gostaria de ter. Então, e a mediunidade ostensiva, a audiência, a vidência, a mediunidade mais ostensiva, ela pode acontecer tardiamente? Pode. E de imediato? Pode sim. Há pessoas que uma única vez na vida tiveram uma visão e chegou. Acontece sim. Não, o fato de ter a mediunidade não significa que tu estejas obrigado a desenvolvê-la. Fica livre-arbítrio. Desenvolve se quiser. E há casos em que a pessoa é mais ou menos correta, digamos, se é que existe isso. Que a pessoa não é das piores. Não é das piores. Também não é santa. Então ela simplesmente tem uma mediunidade que vai ficar de lado a vida inteira, vai junto com ela como compromisso para outra vida. Dona Norma, no início do trabalho de Kardec, quando iniciamos, nós tínhamos, comprovadamente, foram realizados muitos trabalhos de materialização. Muito. Inclusive por cientistas como o Cook, William Cook, e que são fotografados, registrados e tudo. Por que hoje não acontece mais esse tipo de materialização? Porque, queiramos ou não, melhoramos um pouquinho. Pelo menos estamos alfabetizados. Melhoramos um pouquinho. Então, agora, as manifestações são adequadas à nossa época, ao nosso período de vida. Essas são naquele começo, era necessário que a coisa fosse mais forte, mais evidente, mais contundente, para que as pessoas realmente acordassem. Fossem tocadas, né? Fossem tocadas. Mais provocativa. Aceitassem aquilo, né? Então, aceitavam, depois foi abrandando. E não é um processo simples também, não é fácil, né? Não é fácil. Ceder ectoplasma, materialização, ambientes, né? A materialização é bem complicada. A senhora já assistiu alguma? Não assisti nenhuma de materialização. É bem complicado mesmo fazer. E quando a senhora lecionava, quando dava aquelas aulas que eu muitas delas assisti e aprendi, aconteceu em algum momento a senhora está cumprindo a sua tarefa de professora, de educadora, e receber alguma mensagem? Mensagem propriamente não, mas eu recebi ajuda, eu recebi muita. Muita. Cansei de estar trabalhando e ouvir a palavra certa que no ouvido. A palavra é tal, né? Eu usava aquela palavra. Então, faz tal coisa, eu fazia. Isso eu recebi bastante mesmo, seguidamente. Eu queria voltar a uma questão que eu acho que muitas pessoas têm dúvida, e é importante que a gente esclareça e aproveite a sua oportunidade, a oportunidade da senhora estar aqui. Pessoas que aparentemente acham que são médium, que gostariam de desenvolver. O que elas têm que fazer para desenvolver a mediunidade? Estudar, ler, desenvolver o raciocínio, pensar mais, e aí então se entregar. Qual é a melhor obra para quem está iniciando nesse processo de estudo? Eu sou Kardec, então eu acredito que o melhor de todos seria ainda o bom e velho Livro dos Médiuns, né? É o melhor caminho. São as obras básicas do Espiritismo que nos encaminham para... Tem que beber na fonte, né? Tem que beber na fonte, é verdade. Sim. E como é que a pessoa identifica esses primeiros sinais? Como ela precisa começar a pensar que pode ter uma interferência ali, uma sensibilidade a mais, né? Pois é. Aí é que está. Por que a gente não descobre que o pensamento que a gente teve não é nosso?
Como é que eu vou descobrir que esse pensamento que me veio agora e que pode resolver um problema não é um pensamento meu? Como é que eu sei? Humildade. Eu tenho que aprender a separar o joio do trigo dentro de mim. Eu tenho que começar a pensar qual é o pensamento que eu estou acostumada a fazer fluir e qual é o pensamento que vem aí de fora, porque é exterior a mim, é diferente de mim, não é o que eu costumo pensar. Quando eu consigo identificar o pensamento de outro, de um espírito que me passou, aí eu começo a entender que eu estou desenvolvendo mediunidade. Eu tenho que primeiro perceber o pensamento que não é meu. Quando eu consigo perceber que esse pensamento me veio de outra pessoa, eu recebi esse pensamento, aí então a gente tem que desenvolver essa capacidade. Como diz o apóstolo Paulo, né, tudo que nós pensamos em fazer ou vamos fazer, nós somos acompanhados por uma multidão de testemunhas. Né? E essa multidão pode, de alguma forma, quase sempre nos influenciar. Né? Como diz Kardec, os espíritos a Kardec, muito mais do que nós imaginamos. Né? Muito mais, cada vez mais governados pelos mortos. Com a devida cautela, né? Para não aceitar tudo que os espíritos passam também. Sim, tem... Lógico, é preciso ter raciocínio claro e não se deixar empolgar pelo que recebe. Porque é muito comum, logo no começo, receber uma intuição, aquilo deu certo, a pessoa fica deslumbrada, acha que pode resolver todos os problemas do mundo. E aí, a partir disso, ela começa a sufocar a mediunidade dela. Então é importante que tenha capacidade para entender o que é bom, o que não é, o que serve, o que não serve. Ninguém é santo para só receber santo, imagem de santo ou ideias de santo. Nós temos que ir aos pouquinhos com muito juízo, com muita calma, aceitando, mas com muita lógica, com espírito crítico, aquilo que a gente recebe. Em geral, a gente deixa a crítica para o que os outros recebem e o que a gente recebe a gente não critica. No atendimento fraterno, Norma, a gente recebe muitas vezes pais, mães que falam que os seus filhos falam com amigos imaginários. Né? E depois isso acaba desaparecendo. Né? Como acontece isso? Né? Isso acontece muito, muito, muito. E a gente sabe de muita criança que até os 5, 6 anos fala com espíritos. Ela fala, vê, conversa, e tem, só que para a família é um amigo imaginário. É fulaninho bonitinho, tá, conversa com um amigo imaginário que ele tem. Mas o amigo imaginário existe. Ele não é imaginário, é um amigo espiritual. E a pessoa pode desenvolver isso ou não. Se desenvolver essa faculdade, se pai e mãe ajudarem, derem informação, forem passando aos poucos, devagarinho, a informação sobre a vida eterna, sobre a possibilidade de comunicação dos mundos, é claro que essa pessoa vai acabar desenvolvendo uma mediunidade maravilhosa. E muitas vezes são amigos que estão próximos na última encarnação, como a criança recém encarnou, né? Geralmente é. São espíritos afins, muito amigos, então o desencarnado passa a ajudar a criança nos primeiros anos da reencarnação. O termo médium, né, foi criado por Kardec, né? Assim como o termo espiritismo. Mas a mediunidade, existem registros, digamos assim, históricos, né, nas escrituras da ocorrência de fenômenos que possam ser atribuídos à intervenção do mundo espiritual? Certamente. A mediunidade não começou agora, depois do espiritismo, não. Certamente, em todas as épocas, em todos os tempos, sempre existiu a possibilidade de encarnados e desencarnados conversarem entre si. Fenômenos acontecem, fenômenos
espirituais acontecem. As pessoas, de acordo com a evolução que têm, se manifestam junto a outras por afinidade, por necessidade de trabalho, por necessidade de evolução. Então é importante que se lembre isso. A gente, desde sempre, existiu a mediunidade. A gente sabe que desde sempre fenômenos que não são comuns, coisas que não são comuns, acontecem. Em todas as épocas, em todos os tempos e em todos os lugares, sempre nós tivemos a ajuda dos irmãos desencarnados. Nós não estamos desligados de quem desencarnou. É exatamente isso. Os sonhos, né? Eu ia exatamente nisso. Os sonhos. José, o anjo Gabriel, recebeu através de um sonho a informação da necessidade de partir com Maria, com o filho que estava ali. Depois, por um sonho, novamente, ele recebe a informação de que está tudo bem, que já pode retornar. Ali, uma comunicação mediúnica acontecendo. É claro, né? Que é uma comunicação mediúnica. E a gente percebe muita imaturidade nossa em lidar com os sonhos. Porque, normalmente, tu sonha com um familiar que desencarnou, dificilmente a gente vai se deter no que será que aquela mensagem quer dizer, como é que está esse indivíduo, o que aquilo tem de valor para a família, o que será que tem por trás ali daquela informação. Normalmente a gente quer saber qual é o número do túmulo do indivíduo para fazer uma fezinha, né? A gente torna muito pequeno esse momento de a gente interpreta mal. Muito mal. Dona Norma, nós estamos indo para o final, né? Eu quero fazer minha última pergunta, acho que ajuda muitas pessoas. A gente observa, né, que aquelas pessoas que veem um ente querido partir e, claro, entram em sofrimento e luto, isso faz parte, e elas às vezes têm uma pressa para que haja uma comunicação. Por que essa comunicação não acontece tão cedo? Merecimento. Ou nós temos merecimento ou não temos merecimento. Às vezes, o que nós pedimos é exatamente o que vai nos fazer mais infeliz. Às vezes a gente quer porque quer saber como é que o fulaninho que morreu há 2 meses está lá no plano espiritual. Se a gente souber, o sofrimento nosso vai ser intenso e o dele também. Então, não convém que a gente saiba. Há certas coisas que a gente pede como criança insensata. Eu quero me atirar no poço. Não é possível. Então, há muitas coisas que nós pedimos em oração que não nos são conferidas como nós pedimos, mas de acordo com a nossa necessidade. A gente é atendido não naquilo que pede, mas naquilo de que precisa realmente. E é aí que está. Então, muitas vezes a pessoa diz assim, eu sonhei com o fulano que morreu há poucos dias, e o fulano está muito bem e eu tenho que... Cuidado, é preciso interpretar as coisas com mais juízo, mais cuidado. É preciso interpretar as coisas metodicamente, aceitando a Deus, a vontade de Deus acima de tudo. Nós não somos capazes ainda de entender o que nós dizemos quando dizemos seja feita a vossa vontade e não a nossa. Nós não temos um conhecimento exato disso aí. Na verdade, é isso que nos falta. Aceitar realmente que é a vontade de Deus que tem que prevalecer e não a nossa. Então, quando a gente pede para ver determinada pessoa que desencarnou, ou para conversar com ela, ou para receber dela um recado, a gente está pedindo uma coisa que muitas vezes nos prejudicará. Se tivermos merecimento, não acontecerá aquilo que pedimos, porque seria prejudicial para nós. Se não tivermos merecimento, estamos abrindo a porta para entrar o sofrimento e receber um sofrimento. E aquele ditado, né, dona Norma, que o telefone toca de lá para cá. De lá para cá, como dizia o Chico. O ser desencarnado tem que estar em condições, né, passar uma mensagem serena. O Chico dizia isso. O telefone toca de lá para cá, não é daqui para lá. É verdade. E a importância da fé no desenvolvimento mediúnico. E saber que sempre que a gente está cumprindo o dever, quando se pode cumprir o dever, né, de receber o auxílio espiritual. De que a pessoa grande ajuda da fé é que ela te acalma dentro daquilo que tu és. Ela te deixa do tamanho exato.
Porque a gente, no pensamento, a gente se torna muito maior do que é, muito mais interessante do que é, muito mais culto do que é. Não. Nós ficamos reduzidos à nossa medida exata por causa da fé. A fé nos mostra onde a humildade está falhando. Minha pergunta para o próximo programa hoje está terminando. Né? É sonho e mediunidade. Eu fiquei com vontade, com necessidade. Onirismo. Também, exatamente. Tá? Então temos muitos assuntos para o próximo programa. Uma despedida geral para a professora Norma, Jorge, Márcia, Diógenes. Acho que deixamos para ela, né? Então, ela hoje... olha aí. Irmãos, nesses momentos difíceis que nós estamos atravessando, a fé é a única possibilidade que temos de ainda encontrar a felicidade. Então, eu peço a Deus, a Jesus, aos nossos amigos espirituais, que amparem a todos aqueles que são pessoas de boa vontade, que amparem a todos aqueles que querem evoluir espiritualmente. Que Deus abençoe a todas as famílias, a todos nós que estamos lutando para nos melhorar. Que Deus ampare e ilumine a todos nós. Que assim seja. Que assim seja. Despertar Espírita, com tantas informações, né, e com vontade de continuar a entrevista, vai terminar aqui. Eu já estou continuando. Né? Vai terminar aqui. Teremos outras oportunidades de trazermos esclarecimentos, principalmente com quem tem tanto conhecimento, como é o caso da professora Norma, que todos nós agradecemos. Eu tenho certeza que os telespectadores agradecem muito também pela presença hoje. Nosso Despertar Espírita fica por aqui, mas a vida continua nesta e em outras dimensões. Até o nosso próximo encontro. Meus amigos queridos que assistem o programa Despertar Espírita na TV Diário, no YouTube, Renato Prieto, o André Luiz, do filme Nosso Lar 1, Nosso Lar 2, Os Mensageiros, meus amigos queridos do Rio Grande do Sul, da região central, de Santa Maria, eu quero fazer um convite que é muito importante. O programa Despertar Espírita vai fazer alguns programas para fazer um debate sobre o livro Os Mensageiros, sobre o filme Nosso Lar, em que vocês poderão tirar novos ensinamentos. Então, não deixe de assistir esses programas nos dias que eles forem apresentados. As informações serão dadas a vocês aqui no link ou aqui na frente desse bate-papo com vocês. Um abraço, assistam o programa, prestigiem todas as pessoas que divulgam a nossa bela doutrina codificada pelo nosso amado Allan Kardec. Parabéns, Despertar Espírita. Despertar Espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida.